Isaías 43, 1. Obrigado, irmão Vicente. Diz assim o texto sagrado: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dê o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digo de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo ainda que tem olhos é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Vivemos num mundo instável, não? Um mundo difícil. Eu estava nessa semana lendo aquela notícia de bancos nos Estados Unidos falindo, né? A principal nação do mundo, sofrendo ali falência de instituições financeiras. Quanta instabilidade. Você olha para a Europa, quanta insegurança. Você vai no Oriente Médio, quantos problemas. Até mesmo em nossa nação, a gente tem vivenciado dias um tanto complexos. Aqui na América do Sul, terremoto. Isso não era comum. Argentina, Chile, 5 países, Peru, 5 países atingidos por terremoto, morreu gente. 5 países, quanta instabilidade. Vivemos num mundo instável. Ainda que as autoridades afirmem: olha, eu tenho o poder de resolver, de agir. Não, não tem. Ainda que os presidentes dos países, entre aspas, mais poderosos, pensem que são capazes de trazer paz ao mundo e solução para as dificuldades financeiras, familiares, não são. O mundo é instável.
E aí fica uma pergunta: será que a gente consegue viver bem com tudo isso? Será que dá para nós sermos vencedores em meio a essa instabilidade? Dá. É disso que eu quero falar nessa noite. Esse texto da Bíblia aqui de Isaías, ele vai trazer essa palavra mais de 7 séculos antes de Jesus nascer. Isaías é o profeta messiânico, o que mais falou acerca do Redentor que haveria de vir. E ele traz detalhes acerca do nosso Salvador Jesus. E nesses 13 versículos que li, nós vemos palavras abençoadoras. E a gente dá para perceber que era diante de uma instabilidade. Ele vai citar aqui o Egito, vai citar a Etiópia, vai citar Sebá, ele vai citar nações, ele vai falar nesse texto de dispersão, ele vai falar de filhos longe da casa, e ele vai tratar aqui, na unção do Deus Criador, sobre a solução para isso. Na verdade, ele traz aqui a única saída, a única solução para que sejamos vencedores no mundo instável no qual vivemos. Não há 2 saídas, não. Não há. Repito o que eu disse há pouco: não há líder mundial que possa te abençoar. Somente o Senhor. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração. Diga assim: a segurança do cristão em um mundo instável. Dá para ter. Nós enfrentamos uma pandemia terrível, né? Uma pandemia complexa. A causa da pandemia não veio ao caso. O que realmente aconteceu não é matéria para hoje, mas passamos a pandemia também. Passamos um período eleitoral no Brasil, e temos passado, mas não é só aqui. Os outros países estão numa situação mais difícil. Quando eu olho para a América do Sul, eu vejo uma América, uma situação difícil, em todos os aspectos, politicamente falando, economicamente pior ainda, e agora terremoto ali. O Chile, de vez em quando, acontece em razão da região favorecer o terremoto, mas agora atingiu a Argentina, outros lugares. Mas nós, cristãos, nós não dependemos das circunstâncias deste mundo. Nós não dependemos das autoridades políticas das nações. Nós não dependemos de ninguém e de nada. Aqui, no texto, o Senhor vai ser enfático quando Ele fala que não existe outro Deus. O Senhor mesmo vai dizer: não há outro Deus. Não há. No versículo 11, Ele diz: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Está enfatizado. Ele vai dizer assim: Deus estranho não houve entre vós, não. Aqui não houve outro Deus. Não teve outro Deus. Ele vai dizer que só Ele pode agir. Então não há outro Deus, ainda que os homens pensem que há. Não há. Ainda que as pessoas se dobrem diante de imagens, não há outro Deus. Há um só Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, que também é o Deus Salvador. Então veja bem, nós vemos aqui a segurança que podemos ter. Israel, a despeito de tudo que aconteceu com aquela nação, o Senhor vai falar aqui de resgate e de segurança para aquela nação, e nós podemos aplicar isso claramente para a igreja do Senhor. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Estamos passando por aqui. Então, enquanto estamos aqui, nós podemos ter uma grande segurança no Senhor. Amém?
E depois teremos uma eternidade, obviamente, extraordinária no céu. Então vamos lá, segurança do cristão em um mundo estável, é o mundo que nós estamos passando. Diga assim: o Senhor é o nosso Redentor. No versículo 1 o Senhor já fala, mas agora sim diz o Senhor, que te criou. Quem nos criou? O Senhor. Ó Jacó, e que te formou. Deus formou Israel, Deus formou a igreja, Deus salvou a igreja, Deus chamou a igreja, não somente dentre os judeus, mas do mundo. E fala assim: não temas, não tenha medo, porque eu te remi, eu te salvei, chamei-te pelo teu nome. E o final é lindo, fala assim: tu és meu. Diga assim: eu sou de Deus. Irmãos, nós podemos ter segurança, porque o Senhor de tudo isso aqui é o nosso Redentor. O Senhor é o nosso Salvador. Então, muitas vezes parece que a gente está à mercê das pessoas, não estamos. Olha, tem gente poderosa por aí, eles pensam que são poderosos, não são. Poderoso é o Senhor. O que tem o controle de tudo foi aquele que criou tudo. Quem criou tudo isso aqui foi o Senhor. E Ele fez tudo isso sem nada pré-existente. Não havia nada. O nosso Deus é tão poderoso que do nada Ele fez tudo. Haja terra, houve terra. Haja céu, haja gente, haja. Esse é o nosso Deus. As pessoas desse mundo imaginam que podem muito e não podem nada. Eu vejo pessoas fazendo discursos: eu estou aqui, eu estou no poder, eu estou fazendo, está nada. As pessoas estão num lugar onde Deus permite temporariamente. O poder está com Deus. Agora nós somos o povo. Ele fala assim: tu és meu. Final do versículo. Ele está falando para você nessa noite: tu és meu, amém? Ele está dizendo: você é do Senhor. Diga assim, põe a mão no coração. Fala: eu sou do Senhor. Diga assim: de mais ninguém. Amém? Você está bem. Eu vim aqui nessa noite profetizar para você. Eu vim aqui dizer: você está bem. Ninguém vai fazer nada contra você. Amém? Não vai, pastor, ninguém pode nada contra você. Ninguém pode. O homem não pode. Pode juntar os homens que quiserem, não podem. Você está nas mãos do Criador. O Criador que te formou, o Criador que te criou, fala: não temas, não tenha medo. Diga assim: eu não vou ter medo de nada. Diga assim: eu não vou ter medo de ninguém. Você está tranquilo, tranquila. Muitas vezes a gente vive perturbado. Olha, o que vai acontecer amanhã? Amanhã vai acontecer o que Deus projetou para amanhã. E o que Deus preparou para você é coisa boa, amém? Ele é o teu Salvador, você é dele. Você pertence ao Senhor, você pertence ao Salvador, você pertence àquele que te criou, você pertence a Ele, você está no controle de Deus, Expedito. Você está nas mãos dEle, nós pertencemos a esse Deus. Algumas vezes parece que a gente está perdidão, né? Andando, o que vai acontecer? Olha, essa crise vai me atingir. Não vai. Nós estamos na mão do Senhor, amém? A partir do momento que o Senhor te chamou e você respondeu positivamente a esse chamado, você ficou nas mãos do Senhor. Ele diz aqui: chamei-te pelo teu nome. Ele olhou para o Alexandre um dia e falou: Alexandre, eu estou te chamando. É assim que Deus faz. Jacir, um dia ele olhou e falou assim: Jacir, Lourdes, vem para cá. Ele chama pelo nome. É o nome. Ele sabe o teu nome. E Ele gosta do teu nome. Ele se acostumou com o teu nome. Mas pastor, no céu não vão ter um novo nome? Vamos ter. Lá é muito diferenciado de tudo que vivemos aqui. Mas aqui, queridos,
nós estamos no controle divino. Eu estava preparando essa mensagem pensando, puxa vida, como é bom saber disso, que a gente está na mão de Deus. A gente pode sair, andar de um lado pelo outro, para o outro, sem preocupação maior. Estamos com Deus. Você projetou algo para a tua vida, você pensa, será que eu vou conseguir? Já conseguiu. Você está pensando no futuro bom, você fala, eu vou conseguir aquilo, vai. Por que vai? Porque você pertence a Deus, amém? Você pertence a quem tem o poder. Lá no céu tem um trono, e Deus está sentado naquele trono. Aí Deus colocou um outro trono, do lado direito, e Ele levou para aquele outro trono o teu Salvador, aquele que morreu por você, e Ele colocou à sua direita, e Ele intercede por você. Ele intercede por você. E esse que intercede por você, enviou o seu Espírito para morar em você. Faz assim com a mão, faz assim, eu estou na mão de Deus. Então ninguém pode com você. O Senhor é o teu Redentor. É lógico que você não precisa sair daí brigando com o mundo, mas você pode sair e olhar para frente e pensar, venci, eu tenho a vitória, eu posso todas as coisas naquele que me salvou. Amém? Graças a Deus. A segurança do cristão em um mundo instável. Diga assim, o Senhor está conosco nas provações. Olha, o texto vai dar sequência aqui. Irmãos, Deus nunca disse que nós não teríamos provas. Pelo contrário. Jesus falou que nós teríamos, mas disse, eu venci o mundo. Ele falou que nós teríamos muita prova, mas Ele venceu. Se Ele venceu, nós vamos vencer. Ele nunca disse que não. Pelo contrário, a gente entende na Bíblia que a gente tem provação mesmo. Olha o texto. Quando passares pelas águas, então nós vamos passar por provas. Quando passares pelas águas, diz o texto. O que ele faz aqui? Quando passares pelas águas, toma cuidado para não afogar. Não. Diga assim, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo... Tem gente que está no fogo bravo aí. O fogo vai queimar você? Não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então esse versículo é forte. Então a gente vai passar por provas, a provação vem, provação de todas as ordens, vem. O Daniel era fiel demais, quando ele acordou ele estava numa cova com os leões famintos, só que os leões não puderam acabar com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se dobrar diante de uma imagem, eles foram jogados no fogo, mas o fogo não conseguiu atingi-los, e eles ficaram passeando, e de repente o Senhor, que fala, eu serei contigo, não é isso que o Senhor fala? O Senhor estava lá, aquele fogo virou um local de recreio. Alguém olhava para o Sadraque, Mesaque e Abednego, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui dando uma passeada básica, né? E eles saíram, nada, nem o chapéu queimou, a roupa não queimou, não aconteceu nada, mas eles tiveram a prova. Então, o Daniel foi jogado na cova dos leões. A gente não está imune de ser jogado em alguma cova de leão. Você está aí enfrentando algum leão na vida? Tem um leãozinho faminto contra você, você pode passar por isso. Os três moços lá não se dobraram e eles falaram, Senhor, se Deus quiser vai nos livrar, se Ele não quiser nos livrar, saiba, ó rei, que não vamos nos dobrar. Eles foram para o fogo. Você caiu no fogo, você está aí passando por um momento, é fogo mesmo. Está aí, mas esse fogo não vai te queimar. O leão não vai te engolir. O fogo não vai te queimar. Nada vai arder na tua vida. Você está na prova com a convicção, com a certeza da vitória. A vitória já é tua, amém? A vitória é tua. Mas pastor, eu estou passando uma prova difícil, está tudo complicado, está tudo difícil.
mas o Senhor está com você. Então, como eu disse, o texto diz, não sou eu, que a gente passa pela prova, está escrito, mas o Senhor vai conosco. O quarto homem sempre estará no meio da fornalha. O rei vai olhar e falar, eu joguei 3, tem 4, é assim que funciona. A gente vai, o quarto homem vai conosco. Você está passando por esse momento difícil? Se você perceber, você vai sentir a presença do quarto homem contigo. Você vai sentir a presença do teu Redentor. O teu Redentor não te salvou para algo fictício, não. A salvação é algo real, vivencial. A gente vive aquilo, é uma realidade. A gente vive com o Senhor, a gente sente o Senhor. Sente o Senhor. Eu estava pregando ontem, nós tínhamos uma cidade pequena no presbitério, e eles queriam que eu fosse lá algum tempo atrás, e eu não pude ir. Mas eu fui ontem, Jussiene e eu, pastor Andrei, esposa, fomos lá, alguns outros pastores. E no caminho eu visitei alguns pastores, né? Eu aproveito o ensejo e eu vou visitando. E quando eu cheguei lá, eu estava cansado, né, que eu visitei, mas na hora da pregação eu descanso. Deus faz um mistério comigo. Deus me deixa cansado antes e faz eu sentir cansaço depois. Mas depois eu vou estar jantando, não tem problema. Mas na hora não, eu fui pregar, mas Deus me abençoou tanto naquele lugar, irmãos. Mas Deus me abençoou. Aí eles tinham prometido um peixe, eu gosto muito de peixe, muito. Ele falou, você vai ter um peixe pós-culto. Eu estava pregando e pensando no peixe. E quando eu fui orar com o povo, eu desci, né, tinha um púlpito mais ou menos igual a esse, eu desci no meio do povo. Eu falei, eu vou orar um pouquinho aqui. Eu orei com o povo mais de meia hora, e Deus não deixava eu parar de orar com o povo. Você vai orar, ora mais. E Deus fez uma obra linda, linda. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. A gente vai para um lugar, Deus vai junto, a gente volta, Deus volta junto. É que você, muitas vezes, não dá liberdade para sentir. Se você der liberdade, você vai sentir o Senhor. Ele vai tocar você, Ele vai te abençoar. Nos piores momentos da tua vida, é que o Senhor mais presente está. Tem gente que fala, pastor, eu não quero prova. É lógico, eu nunca vi ninguém orar pedindo provação. Mas eu vou dizer um mistério para você agora. É exatamente no momento da provação que você mais tem a presença de Deus. Quando tudo estiver difícil, Ele chega, Ele está chegando. Quando o diabo prepara um laço para você, Deus fala, deixa o laço comigo, Ele quebra o laço. Quando a situação se complica, o Senhor vem, amém? Diga assim, o Senhor sempre vem. E Ele chega na hora, Ele não chega depois não. Se Ele chegasse depois, tem gente que pensa, eu estou orando, Deus está atrasado. Não, Deus não chega antes nem depois. Se Ele chega antes para Daniel, ele não teria tido a grande vitória da sua vida. Se Ele chega antes na vida de Sadraque, Abenago e Abednego, eles não tinham vencido aquele fogo. Ele não chega antes nem depois. Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa, amém? Ele está chegando na tua vida, você está na prova, Ele está chegando, Ele vai chegar exatamente naquele momento da tua grande experiência. Se Ele chegasse no momento que Marta e Maria pediu, falou, meu irmão está muito, vai morrer. Se Ele chegasse, Ele iria curar o irmão. Ele ia chegar e falar, você está curado. Era uma bênção, não? Mas Ele chegou 4 dias depois. Aí Ele fez o maior milagre. Ele ressuscitou a Lázaro. Então Ele vai chegar na tua vida na hora certa, para te dar a experiência certa. Ele vai marcar o teu coração. Ele vai marcar a tua vida. Ele está chegando aí. Levanta a tua mão se você crê. Olha, você está recebendo aí a vitória. Halamaia, Shimicanta, Ele está chegando na tua vida. Ele está chegando aí. Ele não te livra da prova, mas Ele vai com você e a presença dEle é certa. Amém? Pastor, a prova está difícil demais. Quanto mais difícil, mais você sentirá Jesus. Você vai senti-lo. Ele vai te abençoar. Ele vai te tirar de lá. As pessoas vão chegar perto de você e falar, mas você não queimou nada. Nem o chapéu caiu da cabeça. Nem o chapéu. Está tudo bem com vocês? Está tudo bem.
E agora? E agora nós vamos ser promovidos. Os 3 foram promovidos, Daniel foi promovido. É assim que funciona. Quando as pessoas pensam que você está perecendo, é você está prosperando. Quando muitos pensam que você vai ser jogado para baixo, você é jogado para cima. Eu tenho uma frase que diz o seguinte: o cristão cai para cima. O cristão não cai para baixo. Está todo mundo empurrando o cristão, quando ele cai para cima. Quando olha para o cristão, onde você está? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não estou lá. Eu estou aqui. Amém. Prova vem, mas a vitória vem junto com a prova. Fique tranquilo, você está vencendo. Vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais esse texto. A segurança do cristão em um mundo estável. Diga assim: o Senhor abençoa a nossa descendência. Olha o versículo 5. Não tenha medo, não temas. O Senhor continua insistindo para não ter medo. Pois eu sou contigo. Diga assim: Deus é comigo. Ele fala: trarei a tua descendência. Diga: trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Eu estava meditando sobre esse texto aqui, pensando: Deus tem promessa para descendência. Mas pastor, o senhor não conhece a minha casa, pastor. A minha casa está de cabeça para baixo. Deus também, Ele vai de cabeça para baixo e resolve isso aí. Ele vai buscar a tua descendência. Vai buscar. Eu estou profetizando sobre o teu lar nessa noite. O nosso Deus é um Deus que cuida da descendência. Quando você entrega o teu coração a Jesus, isso é um mistério. Isso é mistério. Você está marcando ponto no céu. Quando você chega ali, os anjos do céu param, dão uma olhada para baixo e falam: olha, chegou mais alguém. Aí os anjos descem aqui para dar uma força. Tem hora que anjo não quer nem vir ajudar a família. Tem família que os anjos falam: aquele ali é complicado, o filho é complicado, a filha não é tão saudável. Muitas vezes é um marido que ninguém aguenta, nem o vizinho aguenta. Imagina a mulher, né? Tem vezes que a mulher também é complicada. Mas uma pessoa que entrega a vida para o Senhor, Paulo diz aos Coríntios: a mulher santa santifica o marido. Amém? Amém, mulher? O homem santo santifica a mulher. Quem diz isso é Paulo, não são do Espírito Santo. E ele vai dizer: e agora os filhos são santos. Olha bem que coisa profunda. Uma entrega da alma, da vida para o Senhor, dá certo no lar. Mas pastor, a pessoa foi embora, aí não tem mais jeito, aí quebrou o vínculo. Se a pessoa saiu, foi embora, não está junto, não tem jeito. Deus tem compromisso com quem tem aliança, está certinho? Amém? Então veja bem, mas se o teu lar está passando por dificuldade grande, saiba o seguinte: se você acreditar, aqui está dizendo não temas, você tem que acreditar, não temas, eu sou contigo. Deus não está falando que era com a família aqui, Ele está dizendo ali no versículo: eu sou contigo. É mistério, não é? Ele não está dizendo eu sou com a tua família, Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: eu sou contigo e trarei a tua descendência. A presença de Deus na tua vida marca a tua casa. Se aquela pessoa saiu da tua casa, o marido vai fazer o quê? Se aquela mulher saiu, quebra o vínculo. Agora o filho não quebra vínculo. O filho não entra no cartório, no juiz, vai pedir divórcio do pai e da mãe. Eles podem ser rebeldes, sair, fazer loucuras, mas não quebra aquele vínculo forte. Esse vínculo é forte. Você é de Deus, o teu filho vai ser de Deus. Eu vim aqui nesta noite para profetizar isso sobre a tua casa. Deus vai trazer a tua descendência, me canta Lamaias. É isso, trarei a tua descendência do Oriente e do Ocidente. Deus traz a descendência. Deus tem compromisso com a tua casa. Deus tem compromisso com a tua família. Aquele filho distante Ele vai buscar.
Aquela filha com a vida complicada, Ele vai restaurar. Ele tem compromisso com a descendência nossa. Mas nós precisamos acreditar. O nosso problema é que a gente vive por fé. Se a gente não crê, não acontece. Eu vou trazer a descendência, mas aquele povo tinha que acreditar. O mistério está aqui. Ou a gente acredita, ou não acontece. Mas pastor, se eu acreditar que a minha família é do Senhor, vai dar certo? Vai. Deus falou com Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é a nossa base. Em ti serão abençoadas as famílias. Começou abençoando família. Quando Paulo vai pregar o evangelho e o carcereiro de Filipe pergunta: e agora? O que eu faço? Crê no Senhor Jesus, será salvo quem? Tu e a tua casa. Paulo sabia o que estava falando? Então é o seguinte: mas o que o carcereiro tinha que fazer para ser salvo? Acreditar. Eu vou ser salvo. E ele foi discipulado uma noite, foi batizado foi o batismo mais rápido ali. Batizado naquela noite, e ainda colocou a mesa e teve um momento de comunhão e muita comida. E Paulo tinha apanhado bastante, no dia ele estava com fome, deve ter comido bastante ali com o Silas. Mas ele falou: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua descendência do Oriente e do Ocidente. Mas é preciso acreditar. O problema é que muitas vezes a família não tem a bênção de Deus porque não se acredita naquilo. O filho pródigo foi embora, mas voltou. Eu acredito que aquele pai esperava aquele filho, vai voltar. Alguém dizia: mas aquele moço levou o dinheiro, está gastando com meretriz. Aquele pai nunca perdeu a esperança, porque ele estava numa altura esperando. Quando o filho veio, ele correu, ele já tinha um anelzinho preparado, ele tinha uma roupa preparada, até o bezerro cevado estava ali. O irmão ficou bravo, porque ele deu o bezerro, mas ele falou, alguém perguntava: de quem é esse bezerro cevado? Aí ele pensava, ele não falava, mas pensava: é do filho que vai voltar. Atenção, você tem filho, acredita que vai voltar. Você tem filho distante, acredite que vai dar certo, ele vai voltar, ele vai estar contigo, vai acontecer algo especial. Acredita nisso. Se você quer a salvação da tua família, você tem que profetizar isso. Você tem que pegar os textos bíblicos e acreditar que isto é verdade. Se você não crê, não acontece. Se você crê, acontece. Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que profetizar: meu filho, minha filha de Jesus. Fala isso, vai falando. Você olha para o filho, a filha não vê nada que possa alicerçar isso, mas você tem que acreditar. Nós precisamos aprender a profetizar sobre a nossa família, a vitória, a salvação. Muitas vezes a gente fala mal da família, mal dos filhos, a gente desacredita na bênção. E aqui está dizendo: eu vou trazer a tua descendência. Mas é preciso não temer e é preciso acreditar. Acredita. Cada dia ore pelo teu filho, pela tua filha, pela tua família. E quando você estiver orando, você vai dizer: Senhor, eu já te agradeço pela obra linda que o Senhor está fazendo. Você acredita nisso? Quem aqui quer a salvação de alguém da casa? Levanta a mão e fala: eu creio. A segurança do cristão em um mundo estável. Diga assim: o Senhor nos envia como testemunhas. Quase no final do texto, versículo 10 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Irmãos, isso aqui é lindo. Nós somos separados para testemunhar acerca do Senhor. Quem representa o Senhor nesse mundo é você e eu. Nós somos separados. Deus não é representado por juiz, não é representado por prefeito, não é representado por deputados, não é representado por presidentes da República, não. Deus é representado na terra pelos seus embaixadores, e nós somos os embaixadores do Senhor, diz Paulo. Nós somos as testemunhas, nós que vamos testemunhar da grandiosidade de Deus em nossas vidas, irmão. Ele diz: vós sois as minhas testemunhas, diz Deus o Senhor.
E fala assim: o meu servo, a quem escolhi. Isso que é lindo. Nós fomos escolhidos. A gente merecia? Não vem ao caso. Se é graça, não há mérito. Não importa. Quando alguém falar: o que você é? Eu sou um servo do Deus vivo, eu sou a testemunha dele, eu trago a verdade dos céus. Por quê? Porque o Senhor me escolheu. Eu fui escolhido. Eu estou aqui para isso. Para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim não haverá. Então nós temos que dizer para o mundo, ainda que isso tenha alguma consequência aparente, só há um Deus no mundo. Nunca houve outro e nunca haverá. Nós somos as testemunhas disso. Nós precisamos pregar essa verdade. Nós precisamos testemunhar acerca do Deus vivo, Criador de todas as coisas. Nós precisamos fazer isso. Nós representamos os céus aqui na terra. Quando Deus olha para a terra, Ele vê um povo escolhido, um povo santo, um povo diferente, um povo abençoado, um povo que Ele ama, e Ele tem o prazer de falar que Ele é o nosso Pai, mas nós somos as testemunhas. Deus nunca vai enviar anjo para pregar. Você tem um vizinho, um parente, não peça para Deus enviar, que Ele não vai fazer isso. É você que tem que chegar para todo mundo e falar: atenção, a solução é Deus, é Jesus, não tem outro, nunca houve outro, nunca haverá. Essa é a verdade. Nós precisamos apregoar isso ao mundo. A verdade é o Senhor. Diga para as pessoas, não tenha dificuldade em fazê-lo. Diga para as pessoas, e você é testemunha. E quando você fala, o Espírito Santo te unge, te usa, e você será bênção na vida das pessoas. Olha, você não tem ideia aquilo que você poderá fazer por um parente, um amigo, um colega de trabalho. Você não tem ideia. Muitas vezes você chega no teu trabalho, parece que é mais um que chegou. Não é mais um. Você é o servo do Deus vivo aqui na terra. Não é mais um. Quando você está chegando lá no teu trabalho, é um ungido, uma ungida de Deus, uma testemunha verdadeira do Senhor. Quando você chega lá na escola, na faculdade, não é mais um aluno ou aluna, é uma pessoa que representa os céus aqui na terra. Quando você chega no prédio onde você mora, ou na vizinhança onde você reside, não é mais um que está ali, é uma pessoa diferenciada, separada por Deus, para transmitir as verdades eternas aos corações carentes e necessitados. Você não é pouca coisa, você é quem Deus usa com unção, com poder, com graça, me canta as abaias. Deus te usa, Deus te levanta, Deus te abençoa. Acredita nisso. Muitas vezes a gente tem uma simplicidade tão grande que parece que a gente tem medo de falar de Deus. Tenha não. Você está no lugar, quando alguém falar qual que é a solução para o mundo, você fala: o nosso Salvador, o único Deus, jamais houve outro, jamais haverá. Lê o texto. Esse é o Deus que pode mudar a tua vida. Você é o porta-voz dos céus. Você está no... Por que Deus pega as pessoas e deixa em todas as camadas sociais? Porque se Deus tornasse todo mundo riquíssimo, não teria testemunhas espalhadas pelo mundo. Então Ele vai usando cada um, ninguém é melhor do que ninguém, mas Ele vai usando cada um em lugares ou situações, ou níveis culturais, financeiros diferenciados, porque Ele precisa de gente em todo lugar para trazer a palavra salvadora e abençoadora. E você foi escolhido, Ele te chamou pelo nome, Ele te ungiu, te capacitou e te usa com poder. Amém? Para encerrar, a segurança do cristão em um mundo estável. Diga assim, o Senhor garante a nossa vitória. É o último versículo que diz assim: pelo que derramou sobre eles, ou melhor, ainda antes que houvesse dia, eu era. Interessante Deus, está lá. Ainda antes que houvesse dia, não tinha nada criado. Deus fosse: eu era.
eu existia. Quando João Batista começou a testemunhar, João Batista era testemunha forte. Ele falou o seguinte: olha, eu quero anunciar alguém que era antes de mim. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, homem. Ele era primo de Jesus. Ele nasceu 6 meses antes. E ele falou assim: olha, ele era antes de mim. Então o Senhor era antes de tudo, ou seja, Ele sempre foi, Ele sempre foi, Ele sempre é, Ele sempre será, sempre será. Antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Olha aqui o encerramento. Ninguém pode livrar alguém das suas mãos. E ele vai dizer esse texto lindo, diga assim: agindo eu, diga, quem o impedirá? Diga de novo, agindo eu, diga, quem o impedirá? Mais uma vez, agindo Deus, quem o impedirá? Dá para estar seguro, irmãos? Veja bem, o Senhor garante a nossa vitória. Pastor, o mundo está difícil, vai acontecer alguma coisa ruim conosco? Não. O que eu estou esperando em breve é o arrebatamento da igreja. Está chegando. O que vai acontecer a semana que vem? Nós vamos ter vitória. Você vai vencer. O que vai acontecer o ano que vem? Vai ser bom. Vai ser ótimo. Coisas boas virão. Mas o mundo está virando de ponta cabeça. Mas você está andando certinho. Você está bem. Você não vai perder. Você não vai perecer. O Senhor te chamou e Ele agindo. Quem vai impedir o agir de Deus na tua vida? Quem vai impedir que Deus te abençoe? O mundo é instável, está cada vez mais instável, mas isso também é um indicativo forte da volta do Senhor. A instabilidade mundial nos aponta que Jesus está voltando. Os cientistas estão afirmando isso, cientista incrédulo está dizendo, o relógio está chegando à meia-noite. Incrédulos estão falando. O relógio está chegando à meia-noite mesmo, prepara aí. Jesus está chegando. Mas nós estamos seguros. Quando o relógio bater meia-noite, vamos para lá para o céu. Vai haver uma grande tribulação na terra, 7 anos de horrores. Você está vendo um mundo ruim, imagina na grande tribulação. E nós, agindo Deus, quem o impedirá? O Senhor vai descer, Jesus vai descer. Ele vai enviar os seus anjos. Quando aquele período terrível de 7 anos chegar, a gente sobe. Na terra haverá 7 anos de grande tribulação. No céu haverá 7 anos de uma grande festa, as bodas do Cordeiro, a festa de maior duração desde a criação do mundo. Nós vamos vivenciar tudo isso, porque agindo Deus, quem o impedirá? Quem fala tudo isso na Bíblia? É Deus. Quem promete a segurança para nós? É Deus. É Deus. Jesus estava subindo para o céu e falou assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou com vocês. Presta atenção, estou encerrando essa mensagem. O Senhor está com você. Você tem que entender isso sempre. O Senhor está com você aqui na igreja. O Senhor está com você lá na tua casa. O Senhor está com você lá no teu trabalho. Está difícil o trabalho? Você tem que chegar, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está com você na escola. O Senhor está com você. Se você estiver viajando e acreditar, Ele vai estar com você na viagem. Ah, mas pastor, mas na viagem vai estar. Vai estar ali do lado. Mas você tem que acreditar. Ele está com você em circunstância negativa ou circunstância boa. Ele está com você. E agindo Ele, quem o impedirá? Satanás pode fazê-lo? Homem algum pode? Não pode. Deus pode todas as coisas. Ele é onipotente, Ele pode tudo. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e vai acontecer. O teu Deus pode. E muitas vezes a gente serve a um Deus, eu estou concluindo.
A gente passa a ideia para os outros e até para Deus, que a gente tem um Deus mais ou menos, né? Ah, eu tenho um Deus aí, que de vez em quando Ele me socorre. Não, tira isso da tua mente. Esse Deus está o tempo todo do teu lado, essa é a promessa do Senhor. Ele está no fogo, Ele está na água, Ele está em qualquer lugar, Ele está com você e Ele te garante a vitória. Diga assim: eu sou mais do que vencedor, por meio de Jesus, que me amou e entregou a sua vida por mim. Você é mais do que... A vitória é tua, a vitória é tua. Não importa a instabilidade mundial, o que importa é a tua vida com o Senhor. E isso te garante vitória, vitória. Diga assim: eu estou seguro em Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor está conosco. O Senhor resgata os nossos filhos. O Senhor nos envia a falar dEle. O Senhor nos socorre sempre. Esteja seguro, segura em Deus.